Obrigado, senadora Ana Amélia. Agradeço a sua consideração aqui no meu pronunciamento. E, para finalizar, dizer que esses senador são... Mário Blas. Governador Valadares, concedo a par de Vossa Excelência. Prezado Mário Blas, Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento ponderado que diz bem da sua personalidade como homem público. Traduz com palavras cuidadosas, bem colocadas, o sentimento de um político de responsabilidade que foi governador do Estado, é um dos empresários impulsionadores da economia do nosso país, com o seu trabalho, com a sua competência. E, evidentemente, que isso preocupa, não só como homem público, também como empresário, essa situação caótica do ponto de vista econômico, porque está passando o nosso país com a inflação beirando já a casa dos 10%, desemprego na ordem de 2 milhões de pessoas, enfim, uma queda no nosso PIB, que há muitos anos não acontece, acima de 3,5%, quer dizer, uma recessão já instalada em nosso país em decorrência de erros do governo e também devido à conjuntura de denúncias com esse caso lá da Petrobras e também com o enfraquecimento do governo no Congresso Nacional, com partidos políticos da base alinhada, em determinadas ocasiões votando favoravelmente, em outras votando contra, quer dizer, não há uma certeza de que o governo tenha maioria constante no Congresso Nacional. Isso é ruim, porque alimenta a crise. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que é inatacável, sem dúvida alguma, até o presente momento não há informação contrária, à honra da presidente Dilma Rousseff. É uma pessoa que pode não ser uma grande política, não tenha poder de fazer uma grande articulação, daí a perda de maioria no Congresso Nacional, mas, evidentemente, que ela, além de guardar um histórico em favor da democracia, ela, na condição de presidente da República, não praticou nenhum ato desabonador à sua honra. Como ela disse, não tem dinheiro no exterior, o que ela vive do seu próprio salário, do seu próprio ordenado, como presidente da República e anteriormente como ministra de Estado. De forma que, como não há ainda consistências ou acusações que possam dizer que ela contraria a lei de 1950, né, que regula o processo de impeachment, é bom que nós, que somos senadores, que fazemos leis, que não encaremos o problema apenas sob o ângulo político, porque se fosse assim, cada presidente que ficasse impopular e não tivesse condições de governar, nós teríamos um presidencialismo sem sentido. Isto é, deveríamos, então, aplicar aqui no Brasil, que já existe nos Estados Unidos, para os governadores, o recall, o que tivéssemos um regime parlamentarista, assim que o governo não está bem, não está conduzindo bem a economia, a gente muda o governo, dissolve a Câmara, se for necessário, em caso de escândalos, de falta de credibilidade, como hoje está acontecendo, e teríamos a paz social e a paz política sendo devolvidas ao nosso meio. Lamentavelmente, o regime que nós temos é esse que está aí, um regime de coalizão, um presidencialismo de coalizão, onde o governo é obrigado a negociar com quase 30 partidos e dificilmente o governo, por mais paciência que tenha, ele consegue uma maioria permanente. De forma que eu acho que nós devemos não só analisar essa questão pelo lado político,
pelo lado da conveniência em tirarmos a presidente do poder, porque no momento ela atravessa uma fase negativa na sua gestão administrativa. Não, devemos ver quais são os fundamentos que a Câmara vai apresentar à nação, que consubstancie, que dê fundamento, que dê base jurídica ao seu afastamento, à sua destituição. Mas, no mais, eu acredito que Vossa Excelência está fazendo o papel de um senador equilibrado, porque quando diz, se a presidenta conseguir ultrapassar essa fase, no próximo ano, que a oposição venha contribuir, não é? Que não deixe o governo eternamente no sufoco para a devolução daquilo que nós precisamos, que é a tranquilidade para a retomada do processo de desenvolvimento e econômico do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Valadares, pela sua contribuição aqui nessa discussão. E eu, para finalizar, senador Valadares e os demais colegas, durante a minha fala eu usei um termo, né, que foi sacrificar uma pessoa ou um mandato. Porque eu concordo com Vossa Excelência, não há, até esse momento, nada pessoal contra a presidente. Aliás, a própria oposição tem reconhecido de que ela é uma pessoa proba e que nada pessoalmente há contra a presidente. Porém, nós precisamos olhar para o Brasil e pelo Brasil. E, às vezes, o processo, já que nós não temos um processo de parlamentarismo, o instrumento jurídico que nós temos para fazer uma substituição e para dar uma oportunidade para o país sair da crise, né, é um processo de impeachment. Mas, como disse também, a presidente precisa de muito poucos votos na Câmara para manter-se. E, se ela se manter, terá que ter o apoio dos demais para que a gente possa levar adiante o país até 2018. Caso contrário, também, como já disse, nós chegaremos totalmente arrebentados em 2008, economicamente e socialmente também. Senador Cristóvão, por favor. Senador, é uma pena que a gente não tenha tido mais vozes com a lucidez que o senhor traz aqui. O Brasil vem, já faz algum tempo, fazendo política como se fosse torcendo no futebol. Um time de uma cor, outro time de outra cor. E não importa duas coisas, a lógica, o interesse nacional e nem o dia seguinte. O caso do impeachment tem que analisar levando em conta muito mais do que simplesmente gostamos ou não gostamos da presidente Dilma, se ela é incompetente ou não é incompetente, até porque está provado que não está sendo competente. Nós temos que pensar que vamos trabalhar, não brincar com a Constituição, e que aí tem regras claras. Nessas regras claras, nós não temos o direito de protegê-la contra o impeachment se ela cometeu crimes. É nossa obrigação fazer isso, que eu acho que é lamentável para muitos de nós, que é derrubar a presidente que teve voto. Eu me incomodo profundamente. Mas se teve crime, não podemos titubear. Ao mesmo tempo, temos que ter a firmeza de resistir até mesmo às pressões que existem para não votar impeachment se não houver provas. O problema do impeachment não é uma questão basicamente política, como estão dizendo, é uma questão legal, uma questão constitucional. Esse é um ponto. E o segundo é o dia seguinte. A gente tem que pensar o que é que vai acontecer no dia seguinte. Se houver um impeachment e o presidente for o Michel Temer, como é que vai ser esse governo? O PMDB. Como é que vai ser esse governo? O que é que ele vai fazer? Que comportamento ele vai ter, como conversávamos há pouco, em relação à Lava Jato? Em relação à independência da polícia, do Ministério Público, aí não se consegue tocar, talvez? Qual vai ser o comportamento dele nos ajustes? E segundo, se não houver impeachment, qual é o comportamento da Dilma no dia seguinte? Vai ser de fazer um grande reconhecimento público de que havia uma vontade de impeachment e que ela superou isso graças aos votos aqui dentro e que, portanto, ela quer mudar nos 3 anos seguintes para apagar tudo que ficou de ruim do primeiro ano desse mandato dela? Ou ao contrário, e eu temo muito
que a gente veja sejam as bandeiras vermelhas nas praças do Brasil dizendo que todos os pecados foram perdoados, que todos os erros foram apagados, que os presos têm que ser anistiados imediatamente, que o PT está certo, que a Dilma está certo e continuarem na mesma arrogância que levou a essa situação. O seu discurso vem nesta linha, de refletir sobre a seriedade de tirar presidente eleito e, ao mesmo tempo, sobre a necessidade de pensarmos o dia seguinte, com ou sem impeachment. De qualquer maneira, e para concluir, eu estou de acordo com o senhor que, bem-vindo a este momento da história, a discussão sobre o impeachment. Não dá para continuar nesse debate se vai ter, se não vai ter. Tem que ter a discussão, o debate. E, em cima dos autos, decidamos. Muito obrigado, senador Cristóvão. Senador Blairo. Feliz com a sua participação. Eu quero ouvir o senador Randolph, que me pediu primeiro, depois eu concedo a Vossa Excelência. Senador Magnus também. Senador Capiberibe, então, para acompanhar o raciocínio, já que estão sentados juntos. Vossa Excelência é um empresário de vanguarda, nós sabemos disso. E claro que está preocupada com a economia, não é, com as questões, as implicações sociais que a retração econômica causa. Mas é fundamental que se decida. Vossa Excelência traz com precisão e dá importância devida a essa decisão, porque se arrasta um ano. Se arrasta um ano. E não é a primeira vez que a gente vive essa situação. Nós temos um problema sério, nós não temos uma cultura democrática consolidada. Aliás, nós estamos vivendo o mais longo período da democracia brasileira, é de 85 até os dias de hoje. E em todos os momentos, os presidentes eleitos se viram diante de um quadro de incerteza, de tentativas de impeachmentá-los. Foi assim com o Fernando Henrique. Foram todos, né? É? Foram todos, né, que passaram pelo... Fernando Henrique, eu lembro de 1999, só que houve uma celeridade no processo. E é isso que Vossa Excelência reivindica, e eu acho que todos nós devemos reivindicar, incluindo com a questão de ordem levantada pelo senador Randolph, para que não haja recesso. O recesso só pode acontecer na hora que dirimir esta questão pelo sim ou pelo não. Eu acho que Vossa Excelência dá uma contribuição enorme a esse debate, e eu acho que nós temos que trazer para cá no sentido de apressar e resolver. Essa questão da democracia é um processo, e os processos são longos, mas a gente aprende com elas. Hoje, por exemplo, eu vi uma coisa absurda lá na Câmara, quando nós aqui no Senado, numa decisão constrangedora, tivemos que decidir o destino de um senador, um companheiro nosso, de forma aberta, não é? A Câmara resolve criar uma comissão pelo voto secreto. Não tem nada mais ridículo do que uma posição como essa. Isso termina desqualificando a atividade política. A minha grande preocupação é exatamente com isso. A política ela é fundamental na vida de todos e a sociedade sabe disso. E aí a Câmara dá um péssimo exemplo, não é? Ajuda a empurrar a política para a vala comum da desqualificação popular. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência, realmente, as suas ponderações precisam ser ouvidas com muita atenção. Obrigado.